Sabe, eu não sei bem como aconteceu, mas de alguma forma, ao longo dos anos, meio que deixamos esse assunto dos anjos para trás, mas no livro de Hebreus nós encontramos no capítulo 1, verso 14, que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir àqueles que são herdeiros da salvação. Bem, isso nos diz que eles estão aqui na Terra, os anjos estão aqui na Terra, o serviço deles é para nós. Ora, as Escrituras nos ensinam que temos um anjo da guarda. Ora, você não simplesmente perdeu seu anjo da guarda só porque você cresceu, entende? Eu te digo, ele ainda está aí e, de fato, o número que a palavra de Deus nos traz no livro de Apocalipse fala algo sobre 100 trilhões de anjos. Entenda, são muitos. Eu estou dizendo que tem um monte de anjos aí fora e nós já falamos sobre o que a palavra de Deus diz no Salmo 103 e eu quero voltar a ele para reiterar algo neste programa. Salmo 103, verso 19, diz: Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e que obedecem à voz da sua palavra. Eles obedecem a quem? À voz da palavra de Deus. Ora, somos nós que devemos dar voz à palavra de Deus. Ora, você sabe que os profetas de Deus deram voz ao que Deus disse e que os anjos sabem o que Deus disse, e isto dá a eles uma tarefa. Você quer saber por que as profecias de Deus se cumprem quando faladas através dos profetas? Os anjos, eles devem cuidar para que a palavra de Deus aconteça. Agora, não é uma tarefa menor para os anjos e eles buscam cumprir, assim como cuidam de cumprir a palavra quando você age na palavra de Deus. Em outras palavras, se você está dizendo o que Deus disse sobre você mesmo na palavra dele, então você deu uma tarefa aos anjos, porque em essência é o que você está fazendo? Bem, frequentemente pensamos, ora veja, é Deus que diz a todos os anjos o que fazer. Bem, em uma linha de pensamento está certo o que você diz porque eles obedecem à palavra de Deus, mas saibam que o original em hebraico diz que eles obedecem à voz da palavra de Deus. Se você dá voz à palavra de Deus, é por isso que a confissão é tão importante. Eu quero lembrar a vocês que no livro de Hebreus capítulo 3, na verdade vamos abrir lá, eu quero que você leia este versículo. No capítulo 3, você encontra o que ele diz no versículo 17, e contra quem se indignou por 40 anos não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que não creram. Então você vê, eles não puderam entrar por causa da incredulidade. E aí entramos no capítulo 4 e ele diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eu vou ler isso de novo. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Você ouviu o que ele disse? Você tem que misturar fé com a palavra de Deus para que ela seja eficiente em sua vida. Agora, como é que você mistura a fé com a palavra de Deus? Dizendo o que Deus diz ao seu respeito. Você mistura a fé com ela? Do que ele está falando especificamente aqui? Lembra que 12 espias entraram na terra de Canaã para espionar a terra? Ora, 10 deles voltaram com um relatório mau, chamamos de o relatório maligno. Bem, o que eles disseram foi o que eles viram e o que eles sentiram. Ora, isso é sempre um relatório ruim? Não, nem sempre é um relatório maligno. Depende se o que você vê concorda ou não com o que Deus disse. Veja, aquilo não concordava com o que Deus havia dito. Deus disse: eu dei a vocês a terra, vão e a possuam. Bem, mas 10 desses espias voltaram e todos eles viram a mesma coisa, todos os 12, mas Josué e Calebe voltaram, dizendo: nós somos bem capazes de tomar a terra, vamos todos de uma vez. Ora, qual a diferença? Eles tiveram a palavra de Deus em suas bocas, estavam dando voz ao que Deus disse. E os outros diziam: bem, somos como gafanhotos à vista deles, há gigantes na terra. Ora, aquilo era verdade. Eu sei, a Bíblia diz que a cama do rei de Og tinha 4 metros.
Veja bem, alguém com 1,80 m não teria uma cama com 4 metros, não é? Veja, estamos falando de um gigante aqui, ninguém o chamaria de baixinho. Sabe, eles eram gigantes, tinham entre 2,5 metros e 3,5 metros de altura. Eles estavam lá sim, mas veja, Josué e Caleb assimilaram a informação daquilo que eles viram e sentiram e daquilo que ouviram, mas basearam tudo naquilo que Deus havia falado. Veja, estamos falando sobre como os anjos se envolvem na sua situação. Agora, eles provocaram um anjo aqui. Quando os 10 espias voltaram e disseram, somos como gafanhotos à vista deles e assim que somos, isso nos dá alguma informação quando você começa a ver a si mesmo como não sendo capaz de fazer. Então o diabo sabe que você não é capaz de fazer. Porque será feito a você conforme a sua fé. Veja, eu estou dizendo algo bíblico. E se você não mantém a palavra de Deus em sua boca, então, a partir do que eu vejo na Bíblia, você não tem uma audiência com os anjos de Deus, que são espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Eles obedecem. Os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. Então, dê voz à palavra de Deus, eu te digo, vai funcionar para você. Eu quero apenas deixar uma ilustração aqui sobre como os anjos vão se envolver se você falar palavras de fé baseadas na autoridade da palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você falar algo que não tem nada a ver, é com base na autoridade da palavra. Muitos anos atrás, eu estive em uma reunião num lugar e eu, por alguma razão, fui sozinho, minha esposa não estava comigo, e eu voei de volta até a pista de pouso que ficava atrás de casa. E, é claro, eu arranquei a minha gravata, como faço sempre depois de um encontro, e joguei ela para trás no assento do meu avião e, sabe, eu tinha um broche exatamente como este daqui. Eu usava sempre ele na gravata, mas de alguma forma eu perdi a tarraxa que ficava atrás dele. Quando eu saí do avião, eu apenas joguei a gravata sobre o ombro e fui andando para minha casa. Ora, no dia seguinte eu descobri que havia perdido o broche da minha gravata. Entenda, este é um broche de diamante e eu fui lá fora e procurei, e aí eu disse, em nome de Jesus, eu vou achar o broche da minha gravata. Eu não vou perder aquele broche. Eu estou falando isso com toda a confiança, eu vou encontrar aquele broche. Ora, no que eu baseei aquilo? Ele terá tudo aquilo que disser, Marcos 11:23, Marcos 11:24. Ele terá tudo aquilo que disser, se crer e não duvidar no coração, tudo o que disser acontecerá. E se você cita a palavra de Deus, se você tem a palavra de Deus em sua boca, terá uma audiência com os anjos. Agora, para encurtar a história, 1 semana ou 2 se passaram. Bem, eu tinha um colega que trabalhava para mim, Bill Armstead, ele pilotava aviões como eu e ele também era mecânico de aviões. Ele era pau para toda a obra e era mestre em todas elas e ainda era ministro, enfim. Ele estava na rua, andando em direção ao aeródromo onde ficava o hangar para mexer no avião. E ele estava andando pela grama e quando saiu da grama e começou a andar sobre o concreto, nós temos um monte de árvores aqui fora que tem... todas elas têm uma casca bem dura. Essas árvores são nogueiras, a casca delas é bem dura. Quando os esquilos roem os pedaços da casca, elas ficam bem pontudas. E, frequentemente, quando eu estou andando por ali, alguma casca prende no meu sapato e quando eu arrasto a casca, ela soa como se fosse um metal. Então ele subiu para o concreto e ele sentiu algo no seu sapato e ficou fazendo um barulho e ele ficou tentando tirar, arrastando no concreto e aquilo não saía até que ele finalmente, tirou o sapato e olhou para aquilo e lá estava o broche da minha gravata enfiado no salto do sapato dele. Você vê, você pode pensar, bem, ele apenas pisou no broche. Ora, não tenho certeza que foi assim que aconteceu. Talvez um anjo possa ter levantado o broche ou até enfiado no salto do sapato, eu nunca saberei, mas, enfim, o resultado foi o mesmo e eu tive meu broche de volta. Ora, o que aconteceria se eu tivesse dito, essas coisas acontecem, é assim mesmo, eu nunca mais veria? Eu nunca mais veria meu broche, talvez algum passarinho comesse ele e só ia soltar lá uns 10 quilômetros pra frente? Mas quando você mantém a palavra de Deus em sua boca e fala coisas em linha com a palavra de Deus, os anjos se envolvem.